Boa noite, Juventude Relevance. Nós estamos aqui no segundo episódio da nossa série sobre frieza espiritual, aqui no Divã da Relevância. Nós estamos aqui falando sobre frieza espiritual e o pastor Fernando já começou a dar spoiler no primeiro episódio, mas hoje nós vamos falar sobre acender ou reacender a chama e mantê-la acesa. E para começar esse assunto, nós vamos conversar perguntando para o pastor Fernando o que você acha que é fundamental para uma pessoa que está se sentindo fria espiritualmente, como que ela reacende essa chama? Quais são os primeiros passos que ela tem que dar para tentar se reaquecer espiritualmente? Primeiro ponto seria o arrependimento, arrepender, confessar os seus pecados, né? Para que volta a comunhão com Deus, porque Isaías 5:9-2 fala: as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado não separa de Deus, faz a gente ficar frio. Então, a primeira coisa é o arrependimento, confessar o pecado, confessar essa distância de Deus, se arrepender dessa distância de Deus e buscar constantemente. Lá em Mateus 7,7 fala, né? Buscai e achareis, bateis e encontrarás, né? Então nós temos que ter essa busca constante. Eu até brinco, né, nos meus pensamentos, que nós temos que ser o Indiana Jones da Bíblia, né? Aqui tem um tesouro escondido, né? Tem um tesouro escondido. Então nós temos que estar sempre buscando esse tesouro. Então se a gente tiver isso no nosso coração, nós não vamos desanimar, né? Buscar o tesouro que Deus deixou aqui para nós. Quanto mais buscar, mais nós encontraremos. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre como fazer para reaquecer a chama? Além do arrependimento, além de correr atrás e buscar a Deus? Porque buscar a Deus é muito amplo também, né? Quais seriam esses passos práticos de como eu posso ir atrás de Deus e tentar me reaproximar com Deus? Eu acho que através da oração. Porque vamos trazer lá, eu sempre gosto de trazer exemplo para o nosso mundo natural, que eu acho que é mais fácil para a gente entender e depois levar isso para o campo espiritual. Quando você não está bem, quando você está distante de uma pessoa, porque a primeira coisa para uma pessoa perceber, não, eu preciso voltar, eu preciso reaquecer minha chama, é porque ela está sentindo falta, é porque alguma coisa essa frieza espiritual trouxe para ela. Nós seres humanos, a gente não sai da zona de conforto se algo não muda, se algo não nos chama, né, nos motiva a fazer algo diferente daquilo que a gente vem praticado durante o tempo. Então, se você sente falta, se você sente saudade de uma pessoa, se você não está se conformando do jeito, às vezes, que você está num relacionamento com outra pessoa, a primeira coisa que você faz é procurar resolver, é procurar conversar, é procurar entender o porquê que essa situação chegou nesse ponto. E com Deus não é diferente. Eu acho que quando nós identificamos essa falta que Deus nos faz, esse vazio que essa frieza espiritual nos está causando, sabe? Essa insatisfação que ela, né, da presença de Deus que gera no nosso coração, não tem outra forma do que a gente conversar com Deus. Deus é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso consolador, o Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar mesmo. Jesus falou isso, né? Que deixaria o Espírito Santo, que Ele caminharia com a gente, que Ele seria o nosso consolador. Então, eu acho que a oração, como que é a única forma que um cristão tem, né, de falar com Deus? É através da oração. Eu acho que várias vezes, por exemplo, na minha intimidade com Deus, eu nem sabia o que falar. Mas Deus esquadrinha o meu coração, Deus sabe o que eu preciso. Eu acho que só do ato de você tá perante Ele e falar assim, não, a minha dependência vem do Senhor, eu tô aqui porque eu preciso ouvir o que o Senhor tem para falar. Na nossa vida natural, ela não é diferente. Quando a gente quer um conselho, a gente busca as pessoas que a gente sabe que às vezes vai ter aquilo para nos falar, que vai ser, né, direcionado por Deus, que vai ter a palavra que a gente precisa. E com Deus não é diferente. Quando uma pessoa chega até Deus, é porque ela precisa, é porque ela quer ouvir aquilo que Deus tem para falar. Então, assim, a melhor pessoa, a pessoa que tem mais sabedoria para te conduzir nesse caminho, nesse processo, de voltar a um nível de intimidade, de reaquecer sua chama, é aquele que é sua própria inspiração, é aquele que é o próprio caminho, é aquele que vai estar do seu lado, é aquele que é o próprio Espírito Santo. Então, assim, eu acho que
o início de reaquecer a chama é realmente chegar diante do Senhor, como uma pessoa com o coração aberto. Eu gosto muito daquela música, Quero Ser Como Criança, Te Amar Pelo Que És, porque a gente volta, realmente, uma criança ela não tem informação nenhuma, ela vai ser reeducada, ela vai crescer mediante as informações que ela vai receber. Então, quando a gente entra na presença de Deus com esse coração, falando, Deus, eu quero aprender tudo de novo, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, eu acho que é aí que a gente dá a oportunidade do Espírito Santo realmente mover na nossa vida. Amém. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Exatamente a oração. Amém. Só falar mais uma coisinha. Mais uma coisinha na primeira, né? Eu reitero tudo aquilo que foi falado e pauto também sobre aquilo que a Laura falou, intimidade. Se você quer reacender essa chama, esse fogo, ter conhecimento é essencial, é bom, mas nunca troque tudo isso por fechar a porta do seu quarto e conversar com Deus. As maiores histórias de cristãos aqui na Terra foram pautadas por uma intimidade dentro do quarto, fechar a porta do quarto e conversar com Deus. Em momentos difíceis, em momentos de pandemia, em momentos de tristeza, em momentos de guerra. É nesse momento que a gente tem total liberdade com o Senhor Jesus de fechar a porta e conversar somente com Ele. Então, para voltar, o fundamental é a intimidade, é conversar com Ele, é ver Deus como um amigo mesmo, como um pai, reconhecer a paternidade de Deus. Isso é importante, não é só o bom velhinho que as pessoas imaginam que está assentado à distância da gente, não. Deus é um cara simples, Ele conversa com a gente, Ele tem amor pela gente, é isso, é intimidade. Amém. E é interessante, vocês começaram falando sobre oração. E a gente anotou aqui para a gente falar um pouco sobre a importância das disciplinas espirituais para a gente reacender essa chama e manter essa chama acesa, né, no nosso coração. Né, a oração, o jejum, a leitura da palavra. E a gente, inclusive, lançou nas nossas redes sociais, se o meu iPad me ajudar, que ele não quer mudar de página, a gente lançou umas enquetes a respeito das disciplinas espirituais, sobre com qual frequência a gente identifica que a gente tem orado, jejuado e lido a palavra. Então, gente, eu vou estar abrindo aqui as enquetes que a gente fez nas redes sociais. E a nossa primeira pergunta foi a respeito do jejum. E a gente perguntou, com qual frequência você jejua? E as opções eram: letra A, nunca nem vi. Letra B, uma ou mais vezes por semana. Letra C, uma vez por mês. E letra D, não me lembro quando fiz isso pela última vez. E a maioria respondeu letra D, que nem se lembra a última vez que fez isso. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância do jejum para a gente manter essa chama acesa, para a gente aquecer. Então, vamos começar falando sobre o que é jejum, porque tem muita gente que às vezes confunde o que é jejum com o que é propósito, com o que é voto. Então, pastor, o que é jejum e qual a importância dele para manter essa chama acesa? Na verdade, nós vivemos numa guerra entre a carne e o espírito. Então, a carne, ela tem sempre a tendência de dominar o nosso corpo para as coisas da carne e o espírito para as coisas de Deus. Quando nós jejuamos, nós deixamos de alimentar, nós estamos enfraquecendo a carne para fortalecer o espírito. Então, o jejum tem o sentido de eu tirar o meu desejo, tirar a minha vontade para colocar a vontade de Deus na minha vida. Então, esse é o propósito do jejum, né? Que eu diminua para que o Espírito cresça na minha vida. Então, o jejum é extremamente importante. Se eu quero ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, eu quero estar no fogo do Espírito, eu preciso jejuar para aniquilar o poder, a vontade, o desejo carnal, para que venha prevalecer a vontade e o desejo espiritual na minha vida. Amém. Alguém quer completar alguma coisa? Não? Vamos para a segunda pergunta, que era justamente sobre oração, que a Laura começou levantando o assunto da oração aqui. E a gente perguntou com qual frequência você ora. E as opções eram: letra A, diariamente. Letra B, deu ruim, vou orar. Letra C, tento, mas não consigo ser frequente. E letra D, só domingo na igreja. Embora a gente tenha tido letras D aqui, graças a Deus, a maioria colocou diariamente, né? E a Laura já começou falando sobre a importância da oração aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa a respeito da oração nesse processo de reacender a chama?
Eu de novo. Eu quero acrescentar minha fala mesmo. Eu fico até feliz quando eu vejo diariamente, porque graças a Deus, hoje eu acho que nós cristãos, né, do tempo de hoje, a gente conseguiu definir mais o que era oração. Na época, quando eu era menor e falava-se de oração dentro da igreja, todo mundo achava que uma oração você tinha que estar sentado, você tinha todo um ritual para você poder sentar e para você poder orar e para você poder falar com Deus. Não estou falando que eles não são importantes, você separar realmente um tempo, né, para você ter uma intimidade com Deus é essencial. Mas a gente entende a simplicidade da oração, sabe? Uma coisa tão poderosa é até meio contraditório, uma coisa que tem grande efeito na nossa vida, que é tão poderosa, mas ao mesmo tempo ela é simples, sabe? Você não precisa ter um lugar certo para você orar, você não precisa estar no estado certo para você orar. Espírito Santo, ele está em qualquer lugar que você tiver, ele está disponível para você do jeito que você tiver. Então, assim, eu fico até feliz quando a gente vê diariamente. Eu acho que quebrou um pouco esse conceito, que tem lugar certo, hora certa e jeito certo de orar. Na verdade, não tem. A gente não tem uma busca que a gente vai falar, a oração tem que começar com essa palavra e terminar começa com X e termina com Y. Isso aí, ela não existe. Isso vai de acordo com a necessidade de cada um, vai de acordo com o jeito de cada um e de como Deus se revela para cada um. Eu acho que a gente pensar no mundo espiritual dá um certo conforto pra gente, porque você entra dentro da igreja, né? Você entra dentro da igreja, os louvores que são tocados, todo mundo escuta do mesmo jeito, a palavra que é falada, as mesmas palavras a gente está escutando, mas quando você leva isso para o mundo espiritual, o mesmo louvor que é cantado do mesmo jeito que está todo mundo ouvindo, surge na minha vida de um jeito, na vida do Gilcim de outro. A palavra que é falada, que é a mesma palavra, sem tirar nem pôr, na minha vida ela tem um efeito, na vida do pastor Fernando ela tem outro. Então o mundo espiritual, ele é personalizado para aquilo que você está necessitando. Então acho que por isso que eu falo que não tem um cristão onde não entenda e não queira viver no mundo espiritual, porque ele é personalizado para você, aquilo que você está precisando. Não tem ninguém que vai ter a experiência que Deus tem para você. Não tem ninguém que vai ouvir aquilo que você tem ouvido e vivido de Deus. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que a opção é diariamente. Com certeza. Pode ir, gente. Rolou um empate. Falando sobre a votação no diariamente também, em tempos difíceis a gente aprende mais. É meio que uma necessidade. Quando a gente vê falando aí sobre coronavírus, sobre pandemia, essas coisas assustam muito o pessoal e deixam o pessoal mais dependente de Deus. Então, tempos difíceis faz a pessoa se tornar mais dependente de um amigo, de uma pessoa com quem falar, de abrir o jogo, até para chorar também. Então, não é justificando isso, justificar a oração ao tempo difícil que nós estamos vivendo, mas também que esse tempo traz coisas boas, como intimidade com Deus. É um tempo de... E eu acho que é bom, assim, a gente vê ao longo da palavra que Deus ele usa os desertos para nos ensinar e para criar hábitos, né? Às vezes a gente precisa de uma dificuldade para a gente despertar para algo, mas que a gente possa realmente manter e estabelecer isso como uma rotina, como uma vivência, como uma disciplina realmente nessa busca com Deus, né? Porque se Jesus, que era Jesus, tinha isso como disciplina de ter os seus momentos a sós, de ir orar, quem sou eu na fila do pão para não fazer isso? Então a gente precisa realmente criar isso como disciplina e às vezes esse é um momento super propício para a gente entender a importância disso. Você queria falar? Eu queria citar um exemplo, né, da busca da oração, é a intimidade com Deus, é conhecer o nosso Deus. Então Jó, com toda a experiência dele, ele chegou a essa conclusão. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com Ele. A oração vai fazer a gente conhecer o Deus que está conosco. Então precisamos realmente dedicarmos à oração. Quanto mais tempo, mais oração, mais intimidade com Deus, mais eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém. E a gente vai encerrar aqui hoje o nosso segundo episódio da série sobre frieza espiritual. Nós vamos agora para uma outra parte do nosso episódio, que se chama Uma Palavra, Uma Música. Nós estamos aqui com as nossas equipes, Laura Pingo e Marcelinha Gilson, que vão disputar agora essa prova, essa brincadeira. Eu vou dizer uma palavra e vocês têm que cantar uma música com essa palavra, obviamente. E são todas dentro do tema. Fica a dica. Então, vamos lá.
E aí, como é que vai funcionar? Quem ganhar, ganha o quê? Ganha o direito de escolher uma prenda para quem perder. É simples assim. E a primeira palavra, ela é facinha, só pra gente começar. E é acende. Pode. Acende Lauripinho. fogo em meu coração. Calma! Acende o fogo em meu coração. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo. Quem que falou primeiro? Eles. O VAR já tinha respondido. Gente, eles compraram esse VAR. Eles compraram esse VAR. Já vão, sem saber, já levanta a mão. Antes dela falar, tu! E a próxima palavra é apaga. Quem levantou primeiro? Gilson e Marcela. Gilson e Marcela. Foi vocês que levantaram? Foi eles? Foram Não, eles. peraí. Vá. 30 segundos pra eles cantar a música. 30 segundos. Marca aí o tempo. Marca um tempo. Apaga. 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 O tempo não pode apagar. Não. Nosso Apaga. amor. Apaga. Apaga. Olha a conjugação, hein? Olha o tempo verbal, hein? Apaga. Apaga essa história. Pode ir? Tá bem? Morreu. A outra Ele equipe sabia? apaga o meu passado. E não desiste. Ele apaga Conjugar. o seu passado. Apaga. Apaga. Não, tá errado. Apaga Que o seu isso, gente? passado. E não desiste. Eles acertaram, tá? Eles acertaram. Não importa pra onde você foi, meu jovem. Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. E a próxima palavra é calor. Pode ir. Ele falou com você, mas... Pode ir. Gente, edição, volta. Se você não souber, levanta a mão do mesmo jeito. Volta, por favor. Já vão, sem saber, já levanta a mão. Antes dela falar, tu! 30 segundos. E tá contando. É calor? Nossa, É. calor. Tem que ser crente? Outra, agora. Ai, irmão, tá ouvindo músicas não crentes? Não gosto. Não adianta. É da propaganda. Calor. Na música, Jesus é a aliança entre você e o calor. Nossa, não. 30 segundos é esse. Já tá no 3, 2, 1? Perdeu Ah, seu tempo. A outra equipe sabe. Mas levantaram a mão também. Que isso, meu filho? Volta no replay, por favor. O Pingo fez assim. Mas você levantou primeiro, então. Cessou o calor, foi ir pra baixo. Só porque a gente errou, a próxima vai ser fácil. Eu já vou ficar com a mão levantada. Vocês querem saber qual música tem? Quero. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo. Eu só lembrava do 500 graus, mas onde que o calor? É na frase anterior. Ah, E meu a Deus. próxima palavra é... Dum, 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 dum. Tá 1-0 ainda, né? 2. 2-0. Eles não acertaram. Porque quando vocês erram, eles têm a oportunidade. Nosso Deus. Vamos E lá. a palavra é brasas. 30 segundos. 3, 2, 1. Brasas. Brasas. É o quê? Acabou o tempo deles, você sabe? Brasa. Brasas? É no plural? Brasas. Deixa queimar, deixa queimar. Brasa. 500 graus, brasa. Abraça-me. Abrasa-me. Ótima música. Abraça. Já estão compondo novas músicas aqui no nosso programa. Mas tem uma que chama Toca-me com brasas do altar. Eu quero queimar. Não é da minha época, não. Isso Jason aí Lee é só pra quem Jones. foi no Não, Jason Lee Jones. no Quem negócio ouve, lá. quem ouve Jason Lee Jones, clamor. clamor.
É porque Jason Jones tá reclamando, mas a música Eu dele tá aí fui, pra mas todo no mundo dia escutar. que eu fui, Ninguém- ele não cantou essa. Ninguém, culpa dele. ninguém falou que era internacional, brincadeira. Mas tá em português. Depende da tradução. E queimar. Entendi que foi aqui. Vá, foi Let aqui? it burn, let it burn, let it burn. Errou. Português. Deixa queimar. Ganhamos! Uai, primeiro tava reclamando que não era Não era internacional. inglês esse e negócio agora aqui. canta em inglês? Você quer outra? Não sei outra não, deixa queimar mesmo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E a próxima é... Dum, 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 dum. Tochas. Ouço o levantar dos cavalos, ouço os leão rugir. Rapaz da tocha. Vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Tava reclamando do Jason Lee Jones, é ele aí. Jason Lee Jones. Muito bom. 3-1, a virada. E a próxima também é fácil, hein? 1, 2, 3 e... Graus. Eu levantei. Vamos para o VAR. Eu não sei não. Vamos levantar as mãos, balançar as mãos em louvor a Deus. Foi o Gilson. Qual que é a palavra? 500 graus. O calor tão glorioso invade toda a igreja. Autoridade, 500 graus de puro. Pra fazer enfermidades desaparecer, tantam pra fazer o inimigo Fugir de você. 3-2, Marcelinha. Tan, 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 tan. E a próxima palavra é... É difícil não. Dum, 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 dum. Chama. Chama é fácil, Marcelo. É agora que vem a vitória. Não, pera aí, qual que é a palavra? Chama. 2, 1. Gente, Acabou! Ó, o Lucas vai contar. Cantar. Ah, chama. Chama, chama. não. O verbo chamar ou chama de Não, negócio. Chama fulano. Chama. De chama. De fogo? De fogo. Não, mas é... Perderam. Verdade. Tem que dar ouvidos. A terra chama. Chama de fogo eu não sei não. Então perderam. Tem duas, gente. Então perderam, né? Ponto nosso. Temos uma do baú. Não, tem que ver. Erraram. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. E tem outra também. Paulo cantou essa quando tava preso. Na prisão. É, na prisão. E Silas ainda vem assim. E tem outra, que é... Nos tornamos responsáveis, a chama não vai se apagar. Eu ainda tenho fome, Ao início eu do ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu pensei Essa nessa era música no outra. seu início. E agora é a última. Gente, o irmão tá roubando. Agora é a última. Ou empata, ou eles ganham de vez. Vamos lá, Marcelo. Se Levanta. empatar- Marcelinha, levanta. Agora não tem mais. Há um livramento das Se prendas. errar, vai perder mesmo? Nós só temos a acertar. Levanta, deixa eu levantar. Pode falar. E a palavra é... Ganhei. Aí, não tem- Mãozinha lá embaixo de todo mundo. A minha é mais embaixo. É lá embaixo. Lá embaixo, Lá Pingo. embaixo. Você tá aqui no meio. Lá embaixo. Ah, não, é 10 é mais alta. Você tem que olhar que eu posso. Mãozinha lá embaixo. Mãozinha na cintura aqui, gente. De todo mundo. Cinturinha. Isso aí, mãozinha na cintura. E a palavra é... consumir. Eles levantaram essa? É antes eu falar. Foi antes eu falar. Na hora que eu falar já. Consumir. Você já- Muda a palavra. Eu Muda a vou falar. palavra. Troca a palavra. O que é isso? Vai ser a mesma palavra, mas vai ser no tempo, que é a última que eu tenho. Já não tenho outra palavra. Não, pensa nenhuma. É. Mas se empatar, vai ter que ter outra, Yasmin. Se der empate, vai ter que ter outra. Vamos manter a palavra. Não.
Não, vou trocar. Troca porque a gente já tava treinado a ser a última. Se empatar, agora... Não vou trocar, vocês só querem trocar porque vocês não sabem. Não, calma, gente. Lei, gente. Mão na cinturinha e a palavra... Quando eu falar já, a palavra é consumir. E é 1, é 2, é 3 e é já. Ai, Lucas não souber. Você não levantou a mão? A gente não Não levantou. Até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Perderam. Vocês tinham achado? Por isso que eu falei de trocar a palavra. Deu tempo pra ele Eles pensar. tinham a chance e a desperdiçaram. 4-2. Deixaram eles pensar na música. O Pingo tava lá caladinho, limpo, pensando. E então, pra gente finalizar, quem ganhou escolhe uma prenda pra quem perdeu e a prenda é... Imita uma chama. Imita uma chama. Eu gosto dessa prenda. A gente não gostou. Gostamos. Realmente, Vocês você gostaram gostou? dessa prenda? Um O foguinho? que você acha do Então a açaí? prenda Eu vai pago ser... açaí, melhor. Marcelinha, levanta Imite a mão uma e dá chama. Não, gente, não. E é isso, nós chegamos ao final de mais um episódio, mas na semana que vem tem mais. Então nós esperamos por você na próxima semana pra gente continuar falando sobre o assunto de frieza espiritual. Tchau!